Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência que tem a ver com o trabalho da Coli aqui em Sorocaba. Eu estava numa noite aqui na minha casa e um irmão que foi meu estudante veio até aqui, até a minha casa, para que nós pudéssemos preparar uma parte que ele iria fazer na escola do Ministério Teocrático. Então nós estávamos aqui conversando, preparando a parte, e o telefone tocou, e quando fui atender era um irmão da Coli chamado Vanderlei Borges. O Vanderlei estava um pouco aflito, porque ele estava num grande hospital aqui da cidade, acompanhando uma família, cujo genitor estava hospitalizado na UTI desse hospital, já numa situação muito complicada. E ele pedia para mim para que eu fosse até ali para acompanhar o caso junto com ele. Aí eu e o irmão que estava aqui comigo, né, que estávamos preparando a parte juntos, fomos até o hospital. Chegando lá, o irmão Borges e a família explicaram o que estava acontecendo. Então, esse irmão ele era de uma outra cidade, estava hospitalizado em um hospital, uma cidade próxima aqui de Sorocaba, mas devido ao estado dele, né, um estado terminal, por assim dizer, o hospital lá não tinha mais condições de mantê-lo ali. Então, transferiu para esse hospital aqui de Sorocaba. E na UTI, durante o dia, segundo a família foi muito pressionada por duas médicas intensivistas que estavam durante o dia, para transfundir o irmão. Mas, como estava bem documentado e a família também foi firme, aquelas médicas, mesmo contrariadas, não transfundiram o irmão, respeitaram. Bem, mas a situação mudou à noite. À noite entrou um outro profissional, um médico já de idade, e esse médico falou que ele iria respeitar a posição da família, a posição do irmão, mas ele queria conversar com a família com a presença de um advogado. Então, a família estava aguardando também um ancião advogado que vinha da cidade onde o irmão morava, tanto ele como a família, e assim que esse advogado chegasse ali, éramos para nós esperarmos ali na antessala, ali em frente à UTI do hospital, para que o médico viesse ali e conversasse com a família. Bem, então, alguns momentos depois, chegou o advogado, acompanhado de um outro ancião, e nós fomos para essa sala. Ficamos ali sentados umas almofadas grandes, né, o chamado puff que falam, né? E ficamos ali aguardando o médico. Aí, num certo momento, esse médico saiu, ele e a enfermeira-chefe, ele era um senhor de cabelos grisalhos, estatura baixa. Depois vim saber que ele tinha a mesma idade que eu tenho, né? E a enfermeira estava com uma prancheta na mão, e aí ele chegou, cumprimentou a família e perguntou para mim se eu era o advogado. E eu falei que não, que eu estava ali acompanhando a família, mas que o advogado era o outro senhor que estava do meu lado. Aí ele falou, bom, então já que tem um advogado aqui na sala, eu vou explicar a situação, né? Bem, vocês sabem que o seu fulano não tem mais o que fazer com ele, né? Pelo menos em termos humanos, não tem mais o que fazer. Ele está em fase terminal, já veio do outro hospital em fase terminal, ele tem um problema muito sério no coração, e já pela idade avançada que ele tem também, então não tem mais o que fazer. Vocês estão conscientes disso, né? Da família balançou a cabeça e a filha falou, sim, estamos conscientes que realmente a situação do meu pai é muito crítica. Aí ele falou, bem, então eu queria dizer para vocês que ele está sedado, nós vamos dar todos os cuidados paliativos para que ele descanse em paz. Mas olha, respeitando vocês, sou solidários com a posição de vocês, mas uma coisa eu digo, se fosse da minha família, se fosse meu pai, eu transfundiria sangue nele, eu aplicaria sangue nele. Aí a filha falou, olha, essa situação, quem escolheu essa situação aí é meu pai, inclusive o documento é assinado por ele, nós estamos aqui apenas defendendo a consciência dele, mas essa é uma posição dele. Eu falei, não, eu sei que é a posição dele, mas eu continuo dizendo que se fosse meu parente, se fosse meu pai, eu iria transfundir sangue nele sim. Mas eu respeito vocês, tudo bem, podem ficar tranquilos, né? Eu vou respeitar até o último momento, podem ficar sossegados. Só que quando eu estava voltando para a UTI, ele parou e falou assim, bem, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer que eu estou aqui para responder. E aí
olharam para mim, né? E eu falei, olha, doutor, eu queria, em nome da família, agradecer aí os cuidados que o senhor está tendo com o nosso irmão fulano. O senhor, vejo que é um homem experiente, um homem muito competente, muito gentil, muito educado, e nós queremos agradecer essa empatia do senhor. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, fique à vontade, pode perguntar. Falei, com quanto que o seu fulano está de hemoglobina? Ele falou, olha, ele está com 8 de hemoglobina. Falei, 8 de hemoglobina? Então não está tão mal, né? Ele balançou a cabeça que realmente estava, era uma situação que não estava assim tão crítica na questão da hemoglobina, né? E agora um outro detalhe, essa hemoglobina tirada nos exames aí, ela foi feita na macrocirculação ou na microcirculação? Meu Deus do céu, por que que eu fiz essa pergunta? Aquele homem calmo, aquele homem educado, que estava ali na minha frente, né? Ele estava em pé e eu estava sentado, com as pernas cruzadas, como eu costumo ficar. Aquele homem se transformou, ele ficou transtornado, ele começou a gritar, ele assustou até a enfermeira que estava do lado dele ali. Ele tremia dos pés à cabeça, tremia os lábios e ele gritava, o senhor está com um joguinho de palavras. Eu vim aqui falar de vida. E o senhor está com um joguinho de palavras. E começou a repetir esse mantra aí, né? Que eu estava com um joguinho de palavras, ao passo que ele veio falar de vidas, de vida. E aí todo mundo ficou assustado com a reação dele, porque ninguém esperava uma reação desse tipo, né? Aí eu fiquei ali olhando fixamente para ele, e ele tremendo na minha frente, e gritando, repetindo essas palavras, né? Que eu estava com um joguinho de palavras, enquanto ele estava ali falando de vida. E aí ficou alguns, sei lá, uns 30 segundos falando isso, e repetindo e tremendo, né? E a enfermeira, calma doutor, e ele tremendo e falando, até que, em certo momento, ele parou de falar, mas continuou tremendo. E aí, eu falei, olha doutor, o senhor me perdoe sua pergunta que eu fiz, deixou o senhor tão magoado, tão nervoso, né? Mas a pergunta que eu fiz, ela procede, porque o senhor sabe que uma hemoglobina de 8 na macrocirculação, onde provavelmente foi aí que o senhor fez o exame, na microcirculação, há um aumento de 30% até 50% a mais de hemoglobina. E é na microcirculação que ocorre a troca de gases, onde há oxigenação. Então, se ele está com 8 na macro, provavelmente, se ele tiver com 50% a mais na micro, ele está com 12 de hemoglobina na micro. Então, ele está bem oxigenado. Aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu outro caso inusitado, né? Ele parou de falar, mas continuou tremendo, mas tremendo assim, compulsivamente. E ele foi se abaixando e ficou de cócoras, quase encostado no meu joelho. E ele colocou a mão no meu joelho e falou para mim o seguinte, o senhor me perdoa? O senhor me perdoa? Falei, mas perdoar o quê, doutor? Eu não tenho que perdoar o senhor não fez nada para mim? Não, me perdoe pelo meu destempero. Me perdoe pelo meu destempero. Aí fiquei até penalizado não no sentido pejorativo, mas fiquei com pena de ver, né, aquele senhor naquela situação, de cócoras ali, com a mão no meu joelho pedindo perdão. Eu falei, doutor, que é isso? O senhor é uma pessoa extremamente competente, gentil, eu percebo que o senhor está muito estressado, o senhor está muito nervoso, mas não tem o que, imagine, o senhor não me fez nada. Aí ele sentou num daqueles puffs, né? Sentou ele, a enfermeira sentou do lado, e sempre pedindo perdão, né? Desculpas, perdão, desculpas. E aí, eu comecei a conversar com ele, né? A questão de que o sangue conservado não tem poder de oxigenação, essa questão da microcirculação que é importante, e ele balançando a cabeça concordando. Até que no fim eu comecei a falar também da chamada imunossupressão, né? Uma pessoa quando toma sangue, ela fica imunossuprimida, que no passado, inclusive, quando se faziam transplantes, como transplantes de rim, por exemplo, usava-se muitas transfusões de sangue para que o corpo não rejeitasse, né, o organismo não rejeitasse o órgão transplantado. Aí quando eu falei isso, ele falou, seu Pedro, dá licença um minutinho só, e virou para a enfermeira e falou,
Olha, em 70, falou lá a data, né? Em 70 e pouco, lá quando eu estava me formando médico, o professor Frondetal explicava exatamente isso que o seu Pedro está falando. Ele está 100% certo nisso que ele está falando. E aí, né? Aí conversamos mais um pouco sobre a questão do sangue, e aí passei a dar um testemunho para ele de que quem são as testemunhas de Jeová, né? Que muitos talvez nos conheçam na questão da não aceitação do sangue, mas daí eu expliquei para ele que nós também éramos pessoas que não pegávamos em armas, não íamos na guerra, não participávamos da política, que nós pregávamos de casa em casa no mundo todo, enfim, ele fez algumas perguntas, né, bíblicas inclusive, e eu pude dar um testemunho cabal para ele sobre a obra realizada pelas Testemunhas de Jeová. Fiquei feliz com isso porque aquele médico provavelmente devia e deve morar em algum condomínio fechado, provavelmente, onde não tem acesso a Testemunhas de Jeová, ou talvez num prédio inacessível. Então ali ele pude dar um testemunho cabal, porque ficamos ali mais de uma hora conversando daí sobre outros assuntos. Aí a palestra terminou de forma muito agradável, né? Ele se levantou, pediu mais uma vez desculpa e apertou minha mão, fez um gesto de mesura se despedindo dos demais e entrou juntamente com a enfermeira para a UTI. Bem, nós ficamos ali depois conversando, né? E impressionados com o que tinha acontecido, né? Porque a princípio a coisa estava calma, tranquila. Dali a pouco houve aquele terremoto ali na antessala, né? Parecia que a coisa ia explodir ali. E no fim a palestra, a situação se acalmou novamente e terminou de uma forma pacífica, a ponto de podermos dar um testemunho cabal para ele, né? Graças a Jeová, Jeová me usou naquele dia, lá naquela noite, para que eu pudesse conversar com uma pessoa que talvez nunca tenha ouvido com respeito à verdade, né? Então as sementes foram lançadas, se elas irão frutificar, germinar, só Jeová quem sabe, né? Mas o testemunho foi dado. Então essa é uma experiência que eu tenho imenso prazer em compartilhar com vocês, mostrando que a Coli realmente ela faz de tudo para ajudar os irmãos. Infelizmente, como o caso desse irmão aí, ele acabou falecendo naquela noite, né, porque era uma coisa, como já falei, estado terminal, o próprio médico adiantou que lá não tinha mais o que fazer, mas a Coli sempre está ali dando apoio, né, procurando ajudar, inclusive apoiando a família nesses momentos tão difíceis, né. Então essa é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês essa manhã e desejo a todos um bom dia e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.